Abra a palavra do Senhor no livro de Filipenses. Capítulo 4. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Irmãos, se a gente tivesse só essa parte da palavra, assim, se a Bíblia assumisse, a gente tivesse só essa parte, até o final do ano a gente poderia ficar domingo após domingo, dia após dia, sexta-feira após sexta-feira, grupo familiar após grupo familiar, só falando sobre esta palavra. Eu preciso pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que Deus possa mover aqui nas minhas palavras, para que eu possa extrair o que Deus tem para nós no dia de hoje dessa palavra. Porque essa palavra eu poderia pregar até o final do ano, né? Quando eu comecei a ler essa palavra e o Espírito Santo começou a brotar coisas no meu coração, eu poderia ficar aqui horas e mais horas, falando dessa palavra. E o versículo 4, ele começa falando, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. O Senhor está falando para nós que a nossa vida tem que ser alegre. Mas não tem nada a ver com o que o mundo tem falado hoje, que o importante é ser feliz. Olha, o importante é ser feliz. Não tem nada a ver, porque aqui diz, alegrai-vos em quem? No Senhor. A felicidade do mundo, ela vai e passa. São momentos. Você tem momentos ali que você fica ali feliz, às vezes até engana a sua própria alma. Mas a alegria do Senhor, a Bíblia fala que é a nossa força. Não tem a ver com circunstâncias. E como que eu me alegro? Eu preciso refletir. Por isso que a palavra diz que não é só para ler a palavra diz que é para eu meditar na palavra. Medite na palavra, dia e noite. Eu penso nessa palavra. Eu preciso refletir. Isso precisa fazer a diferença na minha vida. Se você não assistiu à ministração do Art Thomas sobre a questão da árvore, ele ensina muito sobre isso. Quando ele fala assim que a árvore boa dá bons frutos e de repente, espera aí, mas eu sou uma árvore boa, está dando maus frutos, você vai continuar lendo essa palavra e não vai refletir para ver onde está o erro, onde está, o que eu preciso fazer sobre isso. Então nós precisamos refletir na palavra. A palavra ela é fiel, ela é verdadeira. Então nós precisamos entender essa palavra e essa palavra precisa ser prática nas nossas vidas e precisa fazer a diferença, amém? Nós não somos hipócritas, nós não estamos aqui com um livro que não funciona. Então essa parte aqui eu não sei explicar, então, o que está acontecendo, pastor? Não sei o que está acontecendo. Tudo a gente tem que saber, porque ela nos dá discernimento, ela nos traz sabedoria. O Espírito Santo, lá em João, diz que ele nos ensinaria algumas coisas.
todas as coisas. Então Ele nos ensina e Ele é mestre na palavra de Deus. Ele conhece as profundezas do coração do Pai. Então nós precisamos entender essa palavra. Então alegre-se no Senhor. Mas espera aí, eu não estou alegre hoje porque aconteceu tal coisa. O que é maior para mim? E aí eu preciso falar sobre escolhas. Fale para o seu irmão, escolhas. Fala mais alto, escolhas. Fale para o seu irmão, você pode escolher como vai ser a sua vida. Hã? É isso? É isso mesmo. Você pode escolher como vai ser a sua vida. Olha que coisa interessante. Eu posso escolher. A Bíblia inteira fala de frutos. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Então a Bíblia fala, então eu posso escolher o que eu vou plantar e eu vou colher. Amém? Sim ou não? Então a primeira escolha é alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vou escolher isso. Mas como eu faço isso? Como que eu me alegro no Senhor? Tem a ver com os pensamentos. Tem a ver com o meu coração. O que eu tiver na minha mente, o que eu tiver no coração, eu vou me alegrar. Lembra você quando era criança? Lembra lá, volta lá no tempo. Eterleia muitos anos atrás, né? Raione, muitos anos atrás, volta lá, você lá, bem criancinha. Dia de Natal. No dia do Natal, ainda não abriu o presente. Estava feliz ou não estava? Alguém aqui ficava triste no dia do Natal? Por quê? Por que, Rione? Ah? Você não lembra, né? Sabia que ia ganhar alguma coisa. Eterlei, você não ficava com expectativa. O que tinha na tua mente? Você estava pensando em outras coisas? Não, você estava pensando no presente. Vamos falar a verdade. Você estava pensando, o que eu vou ganhar? O que tem naquele pacote? Né? Exatamente, ficava rodeando, ficava tentando descobrir. Toda criança, independente se você era rico, pobre, né? Os presentes são diferentes, mas você ficava com uma expectativa. A gente ficava com uma expectativa. No dia do aniversário, ficava, porque isso fica com a mente, a tua mente. Então, naquele momento, daí ganha o presente, fica feliz, daí depois vai passando o tempo, a pessoa vai esquecendo, depois nem brinca mais. E acabou aquela felicidade. Mas como eu pôr isso no meu dia a dia? Como eu pôr essa alegria no meu dia a dia? Eu vou abrir o microfone agora, e nós vamos adorar o Senhor agora nesse momento. Não com... Falando em adorar, você podia? Né? Vamos adorar o Senhor. Está sentindo falta de alguma coisa? Vem adorar o Senhor aqui. A adoração, ela abre os céus, amém? E eu vou te convidar a adorar comigo. Não com ela, mas com palavras. Pega o microfone, Petsy, por favor. Pode começar você. Eu vou te explicar. É pela fé, então não precisa se preocupar. Vem aqui. Não, é para você. Não, fica aqui. Ó. Vem aqui, Pedro. Eu vou dar um incentivo para vocês. Vem aqui, Tiago Abrão. Eu vou dar um incentivo para vocês. Vem aqui, Marta. Tem gente que está assim, pastor, não me chama, por favor. Você vai adorar o Senhor. Você vai adorar. O porquê que nós vamos nos alegrar. O que te alegra dessa palavra? Eu vou começar aqui. Eu vou começar. E depois a Patrícia vai falar. Se errar, não tem problema, a gente corrige. Não é momento de dar testemunho, não é momento de pregar, nós não queremos nenhuma palavra agora. Você vai falar para a igreja o que te alegra no Senhor. Sabe uma das coisas que me alegra, meus irmãos?
é todo dia lembrar que um dia tudo isso vai acabar, toda essa coisa horrível, roubo, egoísmo, e um dia eu vou morar no céu com o meu Senhor para sempre. Isso alegra o meu coração. Eu sei para onde eu vou. Então isso alegra o meu coração. Eu sei para onde eu vou, irmãos. Se alegra no Senhor. Isso me alegra no Senhor. Pode falar. Eu me alegro no Senhor ao acordar, saber que Ele colocou mais um dia na minha vida e eu posso glorificá-lo. E eu também me alegro muito pela família que eu tenho e também porque Ele foi muito bom comigo. Eu me alegro no Senhor porque em todos os momentos e problemas, nós temos uma esperança e uma solução que é Cristo. Só um pouquinho. Vem mais gente. Tiago vem vindo para cá. Vem mais gente. Venha. Não tem. Adore ao Senhor. Adore. Adore ao Senhor. Venha adorar o Senhor. Venha adorar. A gente pode adorar o Senhor com o nosso louvor. Nós podemos adorar o Senhor com as nossas ofertas. E agora nós estamos tendo uma oportunidade no culto de você vir à frente e adorar o Senhor. Fala para Ele. Ele está recebendo essa adoração. É como um incenso suave. O nosso culto é para Ele, irmãos, não é para quem está na internet. Eu não quero aqui, pastor, mas depois alguém vai ouvir. Eu não quero, nós estamos aqui. Claro que o culto, nós estamos querendo abençoar quem não pode vir na igreja. Tem pessoas doentes, tem pessoas viajando, tem pessoas que moram em outro país, que são da nossa igreja. Tem pessoas que moram em outras cidades. Mas você está tendo a oportunidade agora de adorar o Senhor com as tuas palavras. Eu me alegro no Senhor porque no dia mais escuro da minha vida, o Senhor me encontrou numa rua, andando. Me resgatou, me curou, me preparou e agora vai me enviar. E eu me alegro no Senhor por isso. Eu me alegro no Senhor pelo direito à vida eterna que Ele conquistou na cruz. Nos momentos que eu estou triste, eu me lembro que um dia eu verei os olhos de Jesus, porque Ele venceu a morte, e eu poderei rever os olhos do meu irmão e o sorriso dele. E eu me alegro por isso. Eu me alegro no Senhor ao olhar a sua criação, ao olhar todo o engenheiro fabuloso que Ele é, todos os pequenos detalhes de tudo, como funciona. Precisa de um Deus muito grande, muito sábio, muito amoroso. Eu me alegro no Senhor porque os meus dias, a minha identidade, a minha data de nascimento é baseada no que Cristo fez por mim na cruz. O ano que eu nasci é datado porque Cristo existiu, porque Ele fez, porque Ele nos escolheu. Eu me alegro no Senhor porque, por mais pecadora que eu seja, Ele me ama. Ele ama a todos nós. Eu me alegro no Senhor por tudo que Ele fez na minha vida e tudo que Ele está fazendo através da minha vida em outras pessoas. Eu me alegro no Senhor por poder louvar Ele nas dificuldades. Eu me alegro no Senhor porque desde lá de trás o Senhor tem projeto para nós. Fez-me lembrar de uma situação que eu, quando tinha lá os 11, 12 anos, famílias religiosas, não conhecia a palavra, mas um dia eu estava com muita dificuldade, com situações muito sérias, mesmo ainda jovem, e eu lá na roça, trabalhava no sítio, vejo eu clamar para alguma determinada situações que era costumeiro à igreja na época, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me deu um livramento muito sério, de uma enfermidade muito grande. Ainda não conhecia o Senhor, mas o Senhor me fez lembrar que desde lá o Senhor tem cuidado de mim. E nas minhas caminhadas do dia a dia, se olhar para trás, se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria aqui. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para conosco todos os dias. Amém.
Eu louvo o Senhor porque Ele é bom, a misericórdia dEle se renova cada dia, a alegria dEle está em mim todos os dias. Mesmo que meu filho faleceu, eu vejo a glória do Senhor. Ele que me dá a alegria todo dia de viver, de louvar o nome dEle, porque Ele é santo e digno de receber toda a honra e glória. Amém. Amém. Eu louvo o Senhor porque Ele me deu esta oportunidade de estar na presença dEle, olhou por mim, abriu os meus olhos, tocou nos meus sentidos e eu pude ver que existe um Deus que até então eu não sabia, não o conhecia. Também eu louvo pelos livramentos que Ele me deu desde criança e por Ele estar me despertando desde criança, também mesmo vivendo num lar religioso. E eu louvo o Senhor em todo o tempo pela oportunidade que eu tenho hoje de estar aqui na presença dEle, adorando Ele, independente das circunstâncias. Eu louvo ao Senhor por me sentir privilegiada de conhecê-lo desde criancinha e estar nos caminhos dEle. Eu louvo ao Senhor por lembrar de onde eu estava, de onde eu vim, o que eu vivenciava e onde Deus me colocou, toda a transformação que Deus fez na minha vida. Eu te louvo, Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que o Senhor continua fazendo, transformando a minha vida, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Eu louvo ao Senhor porque desde que eu conheci, eu nunca mais soube o que é ficar sozinho. E porque Ele me mostrou que eu deixei de ter amigos e ganhei muitos irmãos em Deus. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pense agora um pouquinho mais o que Deus já fez na tua vida. Pense na bondade dEle. Pense que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Isso é motivo da nossa alegria. É isso que eu busco, é isso que eu ponho na minha mente, é isso que eu ponho no meu coração. Eu lembro das coisas boas que Deus me prometeu, das coisas boas que Ele me fez, das coisas boas que Ele fez na minha família, na minha casa. Isso vai trazer alegria. Esta é a alegria do Senhor. Isto é a alegria do Senhor, isso nos dá força. O Senhor entendeu, Ele entende como a gente pensa, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe o perigo da nossa mente. Se a irmã Ivone, desculpa eu lhe passar, eles perderam um filho há um tempo atrás. Para uma mãe, para um pai perder um filho, eu não passei por isso, mas deve ser algo terrível. Mas eles oraram pelo filho, eu mesmo estive lá no hospital, estivemos lá no enterro. Deus sabe todas as coisas, mas se ela ficar esquecendo de tudo que Deus fez na vida dela e ficar pensando, por que Deus tirou meu filho? Esse pensamento vai dominar a vida dela. Ela vai se tornar uma pessoa triste, amargurada, e isso vai trazer morte. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Jesus jamais quer que você não chore com os que choram. Existe um período de você chorar, de um luto. Isso é bom, isso é necessário. Jesus chorou quando estava lá Lázaro morto. Ele chorou. Ele nos mostra como fazer as coisas. Mas não é para continuar chorando, é para continuar alegre. A tristeza ela é momentânea, mas a alegria é todos os dias. Pensa naquilo de bom que o Senhor te fez. E aqui o Senhor está falando, é para a nossa vida, nos dias de hoje. Por quê, pastor? Porque são dias difíceis. Então nos dias difíceis eu preciso pôr mais de Deus dentro de mim. A palavra dele tem que estar mais firme no meu coração e nos meus pensamentos. Amém? Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Fala assim, glória a Deus.
porque o Senhor está perto de mim. Né? Nós tivemos a pregação lá do pastor John, lá dos Estados Unidos, no nosso aniversário, que de uma forma simples ele falou assim: olha, o Senhor está comigo, e o Senhor está contigo, irmãos. É o Senhor, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas, resolveu habitar em nós. Ele está perto, nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos, mesmo que a gente vá para uma ilha sozinho, Deus está conosco. Ele está conosco. É um outro motivo para me alegrar. Eu não estou sozinho. As pessoas às vezes querem montar um negócio, querem fazer um empreendimento. Quanto mais gente tiver, melhor. Com apoio. Você tem apoio do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Nós temos esse apoio. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. A nossa oração vai ser respondida. Toda oração é respondida. O que às vezes Deus faz é: espera um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Espera um pouco, aguarda no Senhor. No Senhor, aguarda no Senhor. Até mesmo porque o Senhor nos ensinou a sermos persistentes. A nós nos alegrarmos independente da situação que nós estamos. Então, isso vai acalmar o nosso coração. O que nos deixa ansioso? O que nos deixa ansioso é a falta de confiança no Senhor. Quando você não confia, você não crê. Nós precisamos crer que Deus vai nos dar aquilo que prometeu, que a situação difícil vai passar. Então você tem que tirar toda a ansiedade. Ore, medite aqui no livro de Filipenses, Mateus, que fala sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos, o Senhor sustenta. Ele sustenta os passarinhos. Ele sustenta os passarinhos. É tão lindo ver isso. Hoje teve um passarinho lá, vocês sabem que o Abel, né, que mora, nosso gavião, né, o gavião de estimação. Abel já tem nome. A esposa dele é Catarina. Hoje ele foi na minha janela, se alguém depois quiser ver, porque agora ele está abusado, sabe? Ele já faz as suas necessidades ali na janela, mas hoje aconteceu algo legal. E hoje não é dia de ceia, era semana que vem. Mas hoje ele foi ter comunhão com a gente. Levou um pedação de carne, que a gente está identificando se é um rato, se é um pedaço de cachorro. É. Mas ele levou ali para comer ali. Ele falou: não, eu estou me sentindo seguro. Porque ele podia levar lá para o outro prédio que ele fica lá em cima. Porque lá é mais seguro, lá não tem. Mas ele sabe que a gente mora ali. Porque agora ele já não tem mais dificuldade com a minha presença. Eu já assobio, ele fica assim. Então ele foi ter comunhão. Mas quem que está sustentando ele? Ele não tem pai, nem mãe, não tem dinheiro. Deus está sustentando ele. Se Deus sustenta até dar carninha para ele, não vai dar carninha para nós, irmãos. Então não ande ansioso, não tenha ansiedade. Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Fala assim: eu preciso, Senhor, que a tua paz guarde o meu coração, guarde a minha mente. Amém? Nós precisamos que Deus guarde, porque se precisa guardar, é porque é algo valioso. Não se põe alguma coisa para guardar que não seja valioso. Ninguém deixa uma joia aí, ou o carro aberto, ou uma casa aberta, porque tem validade, é valioso. Fale para o seu irmão: você é valioso. E o inimigo vem às vezes lançar coisas. E o que nos deixa atribulados, ansiosos, são as circunstâncias dessa vida. Por isso que eu não posso andar ansioso. Por isso que eu tenho que cuidar do meu pensamento. Por isso que eu tenho que cuidar do meu coração. Do meu coração fluem rios de água viva. Amém ou não? E eu vou fluir para as pessoas esse rio tem que estar purificado. Não pode ter sujeira.
Então eu preciso me limpar. A minha mente tem que estar limpa. Se tiver um monte de besteira na minha mente, o que vai sair nessa água? Fluem rios de água viva. Então se eu estou em paz, eu fluo paz. Se eu estou alegre, eu fluo alegria no Senhor. E isso tem que ser uma verdade na nossa vida, senão nós estamos vivendo uma hipocrisia, uma mentira. E nós não vivemos uma mentira, nós vivemos uma verdade. Então eu preciso cuidar dos meus pensamentos, eu preciso cuidar do meu coração. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Por quê? Porque eu não entendo como é que eu posso estar em paz e está acontecendo o que está acontecendo lá fora. Como é que eu posso estar alegre com as perspectivas desse mundo? Cuidado com o teu pensamento mais do que nunca. Tem pessoas entrando numa paranoia hoje. Numa paranoia, começa só a ficar vendo coisas de apocalipse. Não, porque o mundo vai acabar, porque a nova era, porque agora não é mais nem a nova era, qual que é mesmo agora? É a nova ordem mundial e um monte de coisa. Irmãos, isso tudo está na Bíblia. A mesma Bíblia que diz que isso aí vai vir, diz para a gente não se preocupar. Não estamos numa nova era agora, que esquece a Bíblia, agora nós estamos no fim dos tempos, então agora é só terror. Nós vamos passar fome, vão roubar nossas casas. Quem disse isso? O que a Bíblia diz? Alegrai-vos no Senhor. Ou o Senhor vai mudar a palavra dele no final dos tempos, ou agora chegou o final dos tempos, então eu e o Espírito Santo vamos embora, Jesus vai embora, vocês se virem aí. Vai ser assim? A Bíblia diz isso? A Bíblia diz que Ele estará conosco até o fim. Você não vai ser abandonado aqui. Se vier perseguição, na perseguição nós vamos estar felizes. Se agora tem perseguição, então tem alguma parte na Bíblia que diz que na perseguição vocês não vão estar felizes, na perseguição não vai ter paz. Quem disse isso? E aí a gente fica propagando coisas na internet, que o mundo vai acabar, que não sei mais o que, não sei mais o que. Irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O mundo vai acabar? Vai, está escrito na palavra. Vai vir o anticristo? Vai. Tem inferno? Tem. Muitos vão para o inferno? Vão. Vai ter tribulação? Vai, está escrito. Mas como nós vamos passar nisso? Alegres, felizes. Vão passar, sabe como? Com comida, porque se não tiver, Deus não mandou o maná do céu, Deus não multiplica pão e peixe, Deus não fez Pedro pescar onde não tinha peixe. Você está se preocupando com o quê? O que nós temos que propagar? Nós temos que propagar a palavra de Deus. Se alegre no Senhor, pense nas coisas de Deus do alto. É isso que nós devemos. Não entre nessa pira de ficar só vendo isso e criticando o governo, e criticando isso, e criticando. Isso é o que vai acontecer com o teu pensamento, com o teu coração. Você vai estar cheio disso, você vai fluir um rio cheio disso para as pessoas. E daqui a pouco a pessoa não quer nem chegar perto de você, quer te cancelar no grupo, porque você está fluindo essas porcarias. Flua vida. Jesus veio trazer vida em abundância. Independente se nós estamos no começo, no meio ou no fim. Se nós estamos na tribulação ou fora da tribulação. O Evangelho não muda. Se fecharem a igreja, e já fecharam, já mataram, já quebraram, não vai mudar nada. Se nos mandarem para os leões, não vai mudar nada, já mandaram para os leões. Se mandarem rasgar, queimar a Bíblia está dentro de nós, ela já está dentro de nós, por isso que leia cada vez mais, porque daqui a pouco vamos proibir, mas ela já está dentro, nós já somos a Bíblia viva. Só vão poder fazer que essa Bíblia saia se matarem todos os crentes, mas isso eles não vão fazer, sabe por quê? Porque está escrito que o Senhor vai arrebatar, vai chegar uma hora que nós vamos encontrar o nosso Senhor nos ares. Não vai ser o homem que vai nos matar, é o Senhor que vai nos levar para os ares, para uma nova vida, uma vida em abundância, para mim, para você, para nossas famílias, para os nossos filhos, para minha esposa. Olha que bênção,
para a nossa igreja, para as outras igrejas que estão cumprindo e seguindo a palavra do Senhor corretamente. Olha que bênção isso. Ah, pastor, mas e se numa perseguição te matarem? O que o apóstolo fala da morte? Lucro. É lucro. Se eu morrer hoje, terminei o culto aqui, o Tiago estava falando de enterro, né? Eu não vou morrer, por isso que eu estou fazendo essa brincadeira, porque eu tenho certeza que eu vou ser arrebatado. Uma certeza que Deus me deu. Posso estar errado, mas eu creio nisso. Mas se eu morrer, irmãos, é lucro. Eu sei que o Pedro vai ficar triste, a minha esposa também, alguns da igreja, acho que todos vão ficar tristes. Mas vai passar e eu vou estar numa boa. Porque lá eu não preciso mais pregar, não preciso mais... Vou ter minhas atividades, é claro. Porque Deus é um Deus que trabalha até hoje. Então não pense que nós vamos ficar com harpa em cima das nuvens sem fazer nada. Olha o universo que Ele criou para nós, olha quanta coisa. Olha quanta curiosidade. Quantos planetas, quantas histórias, quantas coisas que Deus preparou para nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Começa a ver os passarinhos, começa a ver o fundo do mar, vai nessas ilhas paradisíacas que a gente pode ver na internet, alguns já puderam ver. Tem a Ilha do Mel aqui, que é uma delícia, muito bonito. Vai lá ver que coisa linda que Deus criou, que você pode usufruir aqui. Agora Deus diz que Ele preparou coisas que nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, que os nossos pensamentos não conseguem alcançar tudo de bom que Deus preparou para nós. É isso que tem que gerar esperança no meu coração, e isso tem que me alegrar. Isso tem que proteger o meu coração, a minha mente, e o Deus de paz será convosco. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso. A paz dele é maravilhosa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Leia 50 vezes essa palavra, lê todo dia essa palavra, para você não pensar coisa errada. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então fala da prática, pensa nisso e pratica. Pensa nisso, Deus me perdoou de tudo, não tem acusação sobre mim. Então pratica, perdoa o seu irmão. Olha quanta coisa linda que nós falamos aqui, que os irmãos falaram. Será que às vezes uma pessoa que pegou no nosso pé no trabalho é maior do que isso? É maior do que aquilo que Deus fez? Por que eu falo escolhas? Por que eu falei aqui, nós escolhemos? Porque eu vou escolher o que eu vou aceitar, o que eu vou pensar. Então, de um lado eu tenho um Deus misericordioso, que jamais vai me deixar sozinho, que vai fazer eu prosperar, eu e a minha família, que guarda a minha casa, que me livra do mal, que me prometeu morada, tem uma morada para nós não vamos ficar lá sem casa, sem teto, alugando alguma coisa, não, existe uma casa para nós no céu, um Deus que nos sustenta, que tem todo o poder, que criou todas as coisas, que me ama, que não me deixa sozinho, que está comigo, que fala comigo, que me ouve, que responde às minhas orações, que fez promessas para mim, para minha família, para minha igreja. Eu vou escolher se eu penso nisso no meu dia, ou se eu penso em alguém que me perseguiu no trabalho. Me perseguiu no trabalho, eu estou triste, eu sou infeliz. E tudo isso eu jogo fora. Você decide o que você quer, irmão e minha irmã.
Você quer viver vida em abundância? Põe isso no teu coração. Quer viver morte? Começa a pensar nas coisas do mundo. Começa a propagar as porcarias que tem na internet. Começa a propagar livros que são horríveis. Começa a propagar isso, começa a pensar nisso, começa a ver pornografia, ver coisas que não deve. Aí você tem morte. Aqui você tem vida em abundância. Aqui eu tenho um Deus que me perdoa. Aqui eu tenho um Deus que me ajuda a sair dessa vida de pecado. Mas eu escolho, eu decido o que eu quero da minha vida, como eu quero seguir a minha vida. Não importa se você é a classe social, não importa. Não importa a tua idade, não importa nada. Quero te dar uma boa notícia, não importa nada. Ah, pastor, mas esse é rico, não importa, não importa. A idade, não importa. O meu físico, não importa. Deus não faz acepção de pessoas, é para todos, para todos. Abra lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Apocalipse é o livro do fim dos tempos, onde João teve, né? Vou até ler o capítulo 1 aqui, que diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E semana passada eu até ia pregar essa palavra, mas teve aquela situação e eu lembro que essa palavra era mais para a igreja, para os cristãos, para quem está me ouvindo aqui que já segue ao Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo falou, fale sobre a igreja de Esmirna. E eu me alegrei porque se você pega aqui a igreja de Éfeso e outras igrejas, o Senhor fala bênçãos, mas também fala, ó, tenho contra ti, né? E Esmirna ele não falou nada. Não tem nada contra. Eu creio que isso é um sinal para nós como igreja viva. Depois estude sobre essa igreja aqui de Esmirna. Eu não vou entrar em detalhes agora. Mas era uma cidade próspera. Aqui era uma cidade próspera. Ela na época tinha aproximadamente 100 mil habitantes. Era uma cidade portuária, então o comércio girava muito lá. E aqui tinha uma igreja, que eram poucos. E como as pessoas eram muito prósperas e os cristãos eram perseguidos, eles tiravam os empregos dos cristãos, eles perseguiam. Então eles estavam aqui numa situação complicada, numa cidade que era próspera. Hoje nós não sofremos esse tipo de perseguição aqui na nossa cidade, mas naquela época era feroz o negócio. Na época era na Grécia, hoje seria na Turquia essa cidade. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha que coisa linda, que palavra poderosa é essa. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É forte isso, irmãos. É forte isso. Olha quem está dizendo isso. É quem tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu o inimigo das nossas almas. Ele já venceu. Ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Ele conhece aquilo que você está passando, irmãos. Ele sabe o que você está passando. Às vezes a doença, às vezes a falta de dinheiro,
às vezes um problema na sua casa, no seu lar, uma discórdia, um problema de relacionamento, uma porta que se fechou. Deus conhece a sua tribulação e a sua pobreza, porque esses irmãos que estavam lá em Esmirna, eles estavam sem dinheiro, porque as portas se fechavam para eles. Mas olha o que a Bíblia fala, e quem escreveu foi o Senhor Jesus Cristo, que Ele conhece a sua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Fala para o teu irmão, tu és rico. O rico bíblico é diferente do rico do mundo. O rico do mundo é aquele que tem alguma coisa ali, tem um carro bonito, tem uma casa bonita, tem uma renda, tem poupança. Isso é o rico do mundo. O rico do mundo hoje, principalmente hoje, está preocupado que ele vai perder tudo. Ele está preocupado que vão pegar minhas coisas, ele está preocupado com os ladrões, ele está com medo, ele dorme com medo. O rico em Deus, vamos falar primeiro de dinheiro. O rico em Deus é aquele que tem herança. Fale para o seu irmão, você tem herança. Você vai andar em ruas de ouro. Quem aqui vai andar em ruas de ouro? Amém? Irmãos, nós vamos andar em ruas de ouro. Se a rua é de ouro, a casa vai ser uma casinha de madeira ali caindo aos pedaços? Sim ou não? Não! Nossa casa vai ser diamante. Vão ter pedras preciosas. Essa é a nossa casa no céu. Então nós somos ricos. O Senhor já está falando, vocês são herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. São herdeiros. A gente só às vezes não tomou posse ainda de algumas coisas. Mas nós temos paz. Nós temos alegria. Nós temos as nossas necessidades supridas. Nós temos irmãos. Achei bacana que o Gabriel falou, perdi alguns amigos do mundo, mas ganhei irmãos. Irmão é mais forte do que amigo. Apesar que na Bíblia diz que tem amigos que são mais fortes que irmãos. Que é mais do que um irmão. Amém, irmãos? Pense nisso. Nós somos ricos em Cristo Jesus, somos herdeiros. Então não baixa a tua cabeça, anda com a cabeça erguida. Não para você se vangloriar, não para você ser vaidoso, mas para você saber da onde você veio e para onde você vai. Fala para o seu irmão, para a sua irmã, você é filho, filha, filho de Deus. Filho, é herdeiro de Deus. Você é rico em Cristo Jesus. Irmãos, ninguém pode. Você pode ter bilhões na tua conta bancária. Ninguém pode comprar a salvação. O único que comprou a salvação foi o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o único que deu o sangue precioso. Precisava ser muito precioso. Era o único sangue que poderia comprar a nossa alma, comprar para o resto das nossas vidas. Foi o sangue de Jesus, nenhum dinheiro. Como é que é o nome lá do cara mais rico agora? O Elon Musk. O Elon Musk vai pegar todo o dinheiro dele e vai chegar lá no céu e falar assim, está aqui, ó, todo o meu dinheiro. Você pega o teu dinheiro, não vale nada aqui. Aqui não tem valor, que nem se pegar real e ir lá comprar alguma coisa em dólar, lá nos Estados Unidos. Eles falam, não, nem conhece esse dinheiro. Lá no céu eles nem conhecem o dinheiro lá dele. Ele não tem dinheiro lá. Não pode comprar 1 segundo da sua vida. E nós temos vida em abundância. Quanto vale o nosso tempo? Você já sabia que o teu tempo é eterno? O teu tempo é eterno. Nós temos aqui uma primeira morte e depois a gente tem vida para o resto da vida. Quanto que a gente pagou? Nada, foi de graça. Jesus pagou esse preço. O Elon Musk, o Bill Gates, eles vão chegar lá na porta do céu. Quero comprar tempo, quero comprar uma parte da eternidade. Desculpe, ele não vai ser nem atendido. Ele não vai ser atendido. Fala assim, olha, você tem que entrar lá na fila da salvação. Lá eles vão te passar o plano da salvação. Você pode ali falar com a Lilian, com o Gabriel,
com a Sílvia, você entra na fila, eles vão te... Daí você vê se você vai aceitar Jesus ou não lá na terra, né? Porque depois que morreu, daí não tem mais jeito. Quanto uma pessoa que está atribulada, eu já atendi pessoas atribuladas do mundo, pessoas que tinham dinheiro para pagar o que fosse. Guilherme, eu daria tudo por isso. Uma vez um grande empresário chegou para mim, um dos maiores do Brasil, um dos maiores criadores de gado do Brasil. Ele chegou para mim e começou a chorar. A gente estava pescando, há muitos anos atrás. Estava lá na fazenda dele. E ele falou, eu daria tudo, tudo. Todo o meu dinheiro para ter minha família de volta. Tudo. Eu seria um funcionário meu feliz, porque eu vejo meus funcionários, eles têm a família. Eles são mais felizes do que eu. Eu tenho avião, tenho um patrimônio absurdo e sou triste. Eu daria tudo, tudo para ter minha esposa e meus filhos de volta. Imagine para ter a vida eterna. Ele só queria a mulher e os filhos. Imagine você ter a mulher, os filhos, você ter a vida eterna, tua mulher ter a vida eterna, os filhos terem a vida eterna. Ele só queria um pouquinho. Por um pouquinho eu pego todo o meu dinheiro e dou. E a gente acha que, nossa, inveja a vida dos ricos. Quanto vale a paz? Quanto vale dormir uma noite de sono, tranquilo em Deus? Pode estar o mundo explodindo lá e você está tranquilo em Deus. Quanto vale você saber que se você morrer, você está no céu? É lucro. Você já não está mais preocupado com a tua vida aqui. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus está falando isso, eu conheço, eu sei da tua tribulação, eu estou vendo, calma. Eu vou enxugar toda lágrima. Eu vou enxugar toda lágrima. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação 10 dias. Irmãos, aqui esses 10 dias é figurado. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Ele está falando assim, ó. Lá em Filipenses ele falou, você pode escolher como você vai viver. Eu planto amor, eu colho amor. Eu planto coisas boas na área financeira, eu vou colher coisas boas na área financeira. Eu planto uma família, eu vou colher uma família. Então o que eu planto, eu colho. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, tem coisas que você não plantou, mas você vai ter que colher. Porque todo mundo vai passar pela prova. Jesus passou pela prova. Jesus foi entregue ali no deserto, Satanás foi pô-lo à prova. Então nós passamos pela prova. Fala assim, eu não posso escolher o tipo de prova. Amém? Então eu não posso escolher o tipo de prova. Senhor, isso aqui eu não quero ser provado, tá? Senhor, eu não quero ser provado. Eu vou fazer tudo certinho, mas eu não quero ser provado. Tá bom, Deus? Eu quero para uma igreja que eles não falem sobre prova, porque eu não quero passar por nenhuma situação. Irmãos, isso não é bíblico, isso não é de Deus. O Senhor falou assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O que quer dizer esses 10 dias? Que a prova tem começo e fim. Amém? Aquilo que você planta não tem fim. Você colhe. Eu planto e colho, e eu vou vivendo pelas minhas escolhas. Eu vou vivendo pelas minhas escolhas. No meio desse tempo todo, vem a prova. E o Senhor fala, não tenha medo de passar pela prova. Porque eu estou com vocês. Porque eu estou contigo nessa prova. Essa prova tem começo e fim determinado. É só uma prova por um tempo. O Senhor não disse que nós íamos viver na prova. Se você vê a questão do apóstolo Paulo, estudar a vida deles, algum podia falar assim, nossa, ele é azarado.
Ou podia falar assim, nossa, o apóstolo Paulo devia estar em pecado, porque era prova, prova. O apóstolo Paulo, ele falou assim, ó, eu sei viver na abundância, eu sei viver na dificuldade. Ele passava por dificuldade, ele passou por momentos que perseguiram ele apanhou. Toda vez que você for perseguido, apanhar por Cristo, lembra de Jesus. Às vezes a gente merece levar umas, mas o Jesus não merecia e levou por nós. Então pensa nele, olha, nós temos um exemplo, ele levou por nós, ele apanhou por nós, ele foi perseguido por nós, ele foi caluniado por nós. Então vem a prova, o Senhor está dizendo, olha, vem a prova, vocês vão plantar e vão colher, isso é uma coisa de vocês, mas tem uma coisa que está fora do alcance de vocês, que é a prova. Todo mundo vai passar por uma prova. Ah, quanto maior o meu ministério, mais prova. Quem disse isso? Não está escrito isso. Não está escrito isso. Irmãos, cada pessoa é uma pessoa. Deus conhece cada um. Deus tem um propósito para a vida de cada um. E nem tudo tem explicação. Ah, Senhor, eu quero entender por que esse irmão tem menos prova, esse tem... Irmãos, Pedro falou esses dias, não se importa com o outro. É você e Cristo. Deixa o teu irmão lá. Não vamos ficar se comparando quem tem mais prova e nem se orgulhando. Eu estou na prova, meu ministério deve ser muito grande. Eu vou ficar muito rico, eu vou ser o cara mais saudável do mundo, porque olha as provas que estão vindo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai vir a prova, tem começo e fim. Aceite e não temas. É isso que Deus fala. E eu estou com você. O Senhor está com você. Quem tem ouvidos... Não, antes de quem tem ouvidos. Ser fiel até a morte. Até o final dos meus dias. Eu vou ser fiel. E dar-te-ei a coroa da vida. Eu preciso ser fiel até o final dos meus dias. E dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia é todo um contexto. Eu não posso só, aceitou o Senhor Jesus Cristo, Senhor Salvador da vida, depois se desvia, tal. Não, quem ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Posso me arrepender no último minuto? Pode. Se a pessoa se arrepender no último minuto de tudo errado que fez na vida, ele vai para o céu? Vai para o céu. Entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo. Se arrepende? Vai para o céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Livro de Apocalipse. É para aqueles dias ou é para o final? É um livro do final. Essa palavra é para nós. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, domingo de manhã, bem cedinho, 5 horas da manhã. Pastor Guilherme, acorda. Acorda, Pastor Guilherme. Fala sobre Esmirna. Amém. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se fosse você, ouvia de novo essa palavra, porque é o Espírito Santo que está nos falando. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Ao vencedor não sofrerá nenhum dano da segunda morte. Todos vamos morrer um dia, amém? Vai chegar um dia, talvez os últimos que vão ser arrebatados não vão passar pela morte. Elias não passou pela morte, subiu lá numa carruagem de fogo. Enoque não passou pela morte, foi arrebatado. Talvez alguns de nós vamos ser arrebatados, não vamos passar. Mas de uma maneira geral, os discípulos, os apóstolos, a maioria dos profetas, eles morreram, é a primeira morte. Quem morreu no Senhor ou quem morreu fora do Senhor, todo mundo vai morrer a primeira morte. Aí, vai chegar um dia que Jesus vai falar assim, agora todo mundo vive de novo. E todo mundo vai viver.
e toda língua confessará. Toda. Quem crê, quem não crê, toda língua confessará. E todo joelho se dobrará. Porque no final todo mundo vai saber quem estava falando a verdade. Se era esse livro aqui, ou se era um monte de boboseira que estão falando na internet e um monte de seitas. Um dia todo mundo vai saber quem estava falando a verdade. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E aí existe uma segunda morte. Que misericórdia. E nós não vamos passar por essa segunda morte. O Senhor nos ressuscitou com um corpo. Teremos um corpo novo, uma vida nova para sempre. Amém, irmãos? Que essa palavra te traga ânimo de um lado e alerta de outro. Nós vamos ter esse evento dia 16. Pensa em alguém. Se você não veio no treinamento, procure se informar sobre isso. Mas se você veio, se você anotou, existe uma responsabilidade sua de falar. Lembra lá do Billy Graham? A responsabilidade tua é falar. Se a pessoa não quer ir, ele não foi no primeiro dia, talvez tenha uma segunda, não é porque ele não foi naquele dia, ele só não vai naquele dia se você não falar. Mas se você falar e ele não for, um outro dia você vai falar de novo. Seja num evento, seja numa situação. O Senhor quer salvar muitas almas. Vai ter uma colheita de almas muito grande nos últimos dias. E nós vamos fazer parte disso, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela é bendita, ela é santa, ela transforma, ela traz vida e ela é eficaz. Senhor, que essa palavra venha nos trazer um bom ânimo. Que nós possamos começar a lembrar das coisas do Senhor, isso nos traz alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, que nós possamos cuidar dos nossos pensamentos, Senhor, cuidar do nosso coração. Pensar no que é bom, no que é verdadeiro, no que é puro, no que é santo, Senhor. Pensar nas coisas que o Senhor já fez por nós, nas nossas promessas. E que isso nos fortaleça, Senhor. Que nós possamos saber quem somos em Deus, quem somos em Cristo Jesus. Que por mais que o mundo possa olhar a pobreza em nós, nós somos ricos. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Pai, eu quero ministrar agora sobre cada vida, sobre cada família aqui, sobre aqueles que estão nos assistindo ou vão assistir, Pai. Que Jesus os ama. Que o Deus Pai Todo-Poderoso enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, obrigado por cada vida preciosa que vai morar no céu aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Fortalece cada vida, cada família, Senhor. Fortalece os nossos relacionamentos, Senhor. Traz cura. A Tua palavra diz que a prova tem começo e fim, Senhor. E que o Senhor venha trazer abundância depois dessa prova, Senhor. Que o Senhor venha trazer cura. Que o Senhor venha trazer novidade de vida, Pai, de uma forma extraordinária. Que sejam dias de colheita de almas. Que sejam dias, Senhor, de muitos testemunhos do Senhor, Pai. Que nós possamos declarar a Tua palavra nessa semana e ver, Senhor, ver a Sua palavra viva e eficaz, fazendo a diferença na vida e nas situações que nós vamos orar, Pai. A Tua palavra diz que para nós não andarmos ansiosos, então tira toda a ansiedade do Teu povo. E o Senhor disse que era para nós confiarmos nele. Senhor, tira a ansiedade e coloca a confiança no nosso coração. E a Bíblia diz que o Deus de paz será convosco. Que você saia daqui sabendo que o Deus de paz está contigo. Que te dará sabedoria, discernimento, que te ensinará todas as coisas,
Pai, eu oro para que cada meditação nessa semana o Senhor venha se revelar através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida aqui, Senhor. Tu sabes o que cada um precisa, Pai. Então que o Deus Todo-Poderoso possa vir, Senhor, com bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.